Caros irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Bezerra, virtualmente aqui em nosso canal na internet. Novamente aqui estamos para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Como sempre gostamos de solicitar o amparo aos amigos espirituais, que eles continuem nos amparando neste singelo trabalho e nestes momentos de grandes desafios. Faço o convite. Vamos nos permitir uma pausa durante alguns minutos para uma reflexão que gere a harmonização de nossas mentes e corações, sempre voltados à luz que nos direciona ao bem. E hoje eu quero falar com vocês sobre Jesus ensinando em Cafarnaum. Estas são as palavras que encontramos lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 28. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado foram à sinagoga. E ali ele ensinava. Estavam espantados com o seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Há algumas expressões presentes no texto de Marcos que merecem ser mais esclarecidos. Por exemplo, ensinar com autoridade é o mesmo que ensinar com conhecimento. Quem assim procede tem basicamente um domínio do conteúdo que transmite e fala em nome da verdade, não na base de simples suposição, achismo ou até mesmo de uma opinião pessoal. O espírito impuro é uma expressão muito utilizada na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Refere-se ao espírito moralmente atrasado, que traz a sua alma, digamos assim, a alma imaculada por imperfeições, ainda mergulhada nas imperfeições. E o Espiritismo dá-lhe o nome de obsessor. A pessoa que lhe submete chama-se obsidiado. O domínio do obsessor sobre o obsidiado, conhecido como obsessão, apresenta variáveis graus de domínio. Vulgarmente, o obsessor também é denominado demônio, que vimos no encontro da semana passada, e o obsediado de endemoniado. E entre as dificuldades que a prática do espiritismo pode apresentar para alguns, devemos colocar em primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. É praticada unicamente pelos espíritos inferiores, ainda não adiantados como deveriam estar na escala evolutiva. Esses espíritos procuram dominar, pois os espíritos bons não impõem nenhum constrangimento. Muito pelo outro lado, aconselham, combatem a influência dos maus e, se não são ouvidos os bons espíritos, eles se retiram. Porém, os maus, ao contrário, agarram-se àqueles a quem podem aprisionar. Se chegam a dominar alguém, é que eles identificam-se com o espírito deste que ali está e o conduzem como se fora uma verdadeira criança sendo manipulada. E a obsessão apresenta características diversas, vale a pena lembrar, e é preciso distinguir que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que ela vai produzir. Após o convite, que foi dirigido aos 4 primeiros discípulos do que seria mais tarde o chamado Colégio Apostolar ou o Colégio dos 12, Jesus inicia a sua primeira pregação, propriamente dita, na sinagoga da cidade de Cafarnaum. E é importante informar e relembrar que a palavra é livre nas sinagogas.
não exigindo manifestação apenas dos membros do clero, como usualmente acontece em algumas concepções, algumas igrejas cristãs da atualidade. E a primeira pregação de Jesus aconteceu um dia de sábado. Que interessante que, segundo a tradição do judaísmo, um dia dedicado exclusivamente à oração. Nada mais pode ser realizado naquele dia, a não ser orar. Mas, como destaca os versículos 23 ao 26 no Evangelho de Marcos, Jesus expulsou um espírito que obsidiava um homem presente à reunião. Ou seja, a estreia, digamos assim, de Jesus foi impactante em dois aspectos. Primeiro, discorreu, falou sobre, com muita propriedade e sabedoria, porque Jesus os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Segundo, Jesus afastou um espírito obsessor que audaciosamente o provocara, enquanto fazia sofrer o obsediado. E na ocasião, Jesus estava na sinagoga e ali se encontrava um homem possuído por um chamado espírito impuro que gritava dizendo: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para arruinar-nos? Sei quem és tu, o Santo de Deus." Porém, Jesus advertiu severamente: "Cala-te e sai dele." Então, o espírito impuro, sacudindo-o violentamente e soltando grande grito, deixou. Isso são relatos no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 23 a 26. Vejamos, irmãos, a magnitude, o poder infalível, praticamente de Deus, manifestando-se através do seu Filho maior, no caso Jesus. Estas são, então, as nossas reflexões para o dia de hoje. Espero que esta mensagem tenha feito algum sentido para você, tenha sido útil. E se você julgar oportuno, divulgue, compartilhe essa mensagem com aqueles seus conhecidos, a quem você acredita que essa mensagem vai auxiliar de alguma forma na ampliação do conhecimento do Evangelho de Jesus. Assim, deixamos um fraterno abraço. Que continuem em paz e que o Pai Celeste, os amigos espirituais e que o Mestre Jesus continuem nos fortalecendo hoje, agora e sempre. Muita paz a todos nós e até o nosso próximo encontro.